pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos começar mais uma aula de matemática. Que hoje nós vamos corrigir os exercícios que nós estávamos vendo na aula passada, referente à sequência didática número 12 do EMAI. Então vamos lá? Nós vamos, primeiramente, corrigir os exercícios que relembravam a multiplicação em situações problema. São as páginas 83 a 87 do EMAI. Então vamos para a nossa correção. A atividade 12.1 trouxe para nós um problema em que diz que o Carlos é comerciante e ele tem uma loja de ferramentas. Ele aprendeu a fazer muitos cálculos apenas pela mente. É comum ele precisar fazer multiplicações por 10, 100 e 1000. Que resultados você acha que ele obtém ao calcular 3 vezes 10, 3 vezes 100, 3 vezes 1000, 20 vezes 10, 20 vezes 100, 20 vezes 1000? Na aula passada nós comentamos um pouco sobre como fazemos este cálculo mentalmente. Vamos ver o resultado? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 100, 300. 3 vezes 1000, 3000. Observe que a quantidade de zeros que eu tenho depois do número 1 é a quantidade de zeros que eu vou colocar no meu resultado. 3 vezes 1 é sempre 3. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E quando eu tenho múltiplos de 10, é só acrescentar a quantidade de zeros existentes nesses múltiplos de 10. Já do outro lado, é mais ou menos a mesma ideia que eu tenho. Nesse caso, eu tenho zeros nos dois produtos, no 20 e no 10. Observe que eu tenho um zero no 20 e um zero no 10. E como eu vou fazer esse cálculo? Seguindo a mesma linha de raciocínio. 20 vezes 10, 200. Se eu tenho dois zeros, coloquei os dois zeros no resultado. 20 vezes 1000, 20 vezes 100, 2000. E 20 vezes 1000, 20.000. O mesmo pensamento. Eu acrescento a quantidade de zeros que eu tenho. Então, que regras práticas você pode formular para multiplicar um número 10 por 10 por 100 e por 1000? Basta acrescentar um número zero ao final do número. Se multiplicado por 10, um zero. Por 100, dois zeros. Se por 1000, três zeros e assim por diante. E essa mesma regrinha vamos aplicar ao exercício 3. Então, 20 vezes 30, quanto daria? 600. 40 vezes 90, 3.600. 50 vezes 60, 3.000. 70 vezes 80, 5.400. 2 vezes 300, 600. 4 vezes 900, 3.600. 5 vezes 600, 3.000. 7 vezes 800, 5.400. Observem que os resultados são os mesmos. O que modificou aqui? Apenas o produto. Em um, eu multiplicava 20 pelo 30, 40 pelo 90, 50 pelo 60, 70 pelo 80. Olha o zero aqui. Esse zero, nessa situação, veio para cá. Só que observe que esses números permaneceram os mesmos. É como se eu fizesse a tabuada simples. Do 2, a tabuada do 4, do 5 e do 7. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 6, 30. 7 vezes 8, 54. E acrescento a quantidade de zeros existentes. Nesse caso aqui, e nesse caso, num produto e em outro produto. E assim eu faço esses cálculos. E o que você observou de interessante nesses cálculos? Os resultados são os mesmos.
Para encontrar o resultado, foi preciso apenas multiplicar os números e acrescentar a quantidade de zeros que compõe cada número. Essa atividade foi tranquila, né? Nós relembramos os conceitos que estávamos estudando em relação aos múltiplos de 10. Então, só retomando os múltiplos de 10, para eu efetuar a multiplicação, basta eu acrescentar a quantidade de zeros existentes nos números. E eu obterei assim o resultado. Agora vamos para essa atividade. Vou ler a atividade com vocês e nós vamos resolver essa atividade hoje na lousa. O Carlos comprou 40 parafusos que vieram acondicionados em diferentes pacotes coloridos. Veja as informações no quadro. Então, de azuis, 40 pacotes, em cada pacote, 12 parafusos. Verdes, 20 pacotes, em cada pacote, 15 parafusos. Amarelos, 20 pacotes, em cada pacote, 24 parafusos. Vermelhos, 10 pacotes, em cada pacote, 30 parafusos. E o exercício pediu para nós calcularmos a quantidade de parafusos em cada pacote. Vamos lá? Então vamos para o nosso cálculo. O primeiro pediu para nós calcularmos o azul. Então, vou colocar quantos parafusos eu tenho nos pacotes azuis. Quantos pacotes azuis eles disseram que nós temos? 40 pacotes azuis. E quantos parafusos eu tenho em um pacote? Então, ó, um pacote tem um total de 12 parafusos. Agora, 40 pacotes vão ter quantos parafusos? Para eu poder resolver este cálculo, eu tenho que fazer uma multiplicação. Então vamos multiplicar. Eu vou pegar a quantidade de parafusos que eu tenho, que são 12, e vou multiplicar pela quantidade de pacotes, que é 40. Nós já sabemos que todo número multiplicado por zero é zero, ou seja, não tem como multiplicar algo por nada. O zero representa um nada, não tem nada, então não tem como multiplicar o nada. Nesse caso, o zero eu vou repeti-lo no resultado. E ao repetir no resultado, agora eu vou começar a multiplicação pelo número 4. Então vamos lá na tabuada do 4. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 4 vezes 1, 4. Então não precisa eu contar ou somar todos os pacotes. 12 mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12 e assim por diante. Fazer isso 40 vezes. Não, tudo isso daqui eu posso resumir em uma multiplicação. Então, eu tenho 12 parafusos em um pacote. Tenho 40 pacotes, então quantos parafusos eu terei? 480 parafusos. Essa é a resposta à quantidade de pacotes do azul. 480 parafusos. Vamos ver então dos demais. Quantos nós temos? Agora nós vamos ver dos pacotes verdes. Deixa eu só conferir se é o verde. Isso, os verdes. Quantos parafusos eu tenho no total do verde? O exercício trouxe para mim que eu tenho 20 pacotes verdes.
Ele trouxe para mim também que em um pacote verde, eu tenho 15 parafusos. Então, quantos parafusos eu terei em 20 pacotes verdes? Vamos fazer a mesma conta. Então, quantos parafusos? 15 parafusos. Em quantos pacotes? 20. A mesma forma, todo número multiplicado por zero é zero. Nesse caso, eu só repito o zero aqui embaixo. Mas por que, professor? Porque se eu for fazer assim, 0 vezes 5, 0. Mas por que, professor? Porque se eu fizer assim, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. E quando eu vou multiplicar novamente usando a casa da dezena, eu vou 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Qual seria o resultado? 300. Então, para eu não precisar fazer este cálculo, que para mim não tem resultado algum, eu simplesmente repito o zero que está num dos meus produtos. Então, o zero vem para cá, eu vou começar a fazer o cálculo pelo algarismo da dezena. 2 vezes 5, 10. 0, vai 1. 2 vezes 1, 1. Com mais 1, e eu vou fazer o cálculo com o algarismo da dezena, no caso número 2. 2 vezes 5, 10. 0, vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, quantos parafusos verdes eu tenho? Eu tenho 300 parafusos. Vamos fazer então dos parafusos dos pacotes amarelos e vermelhos? Agora vamos calcular os pacotes amarelos. Os pacotes amarelos, eu tenho a quantidade de pacotes amarelos, 20 pacotes amarelos. E em cada pacote, ou seja, em um pacote amarelo, eu tenho 24 parafusos. Então, quantos parafusos eu terei no total dos pacotes amarelos? Vamos fazer a mesma conta. Quantos parafusos eu tenho? 24. Em um pacote, eu tenho 24 parafusos. E eu tenho 20 pacotes. A mesma ideia. 0, repito aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Eu tenho também 480 parafusos nos pacotes amarelos, em todos eles. Então vamos colocar 480 parafusos. Todo este cálculo, pessoal, tanto que eu fiz no azul, no verde e no amarelo, vou colocar assim para ficar igual. Vocês vão colocar nos espaços aí do EMAR, tá bom? Identificar quais são as informações que o probleminha está trazendo para nós, montarmos a continha e colocarmos os resultados. Esse espaço está reservado para fazer tudo isso, tá bom? Agora vamos ver os pacotes vermelhos. Dos pacotes vermelhos,
O probleminha trouxe para mim que eu tenho 10 pacotes vermelhos. Então, são 10 pacotes vermelhos. Em cada pacote vermelho eu tenho 30 parafusos. Então, um pacote vermelho tem 30 parafusos. Agora vamos pensar, será que eu preciso fazer uma conta para poder resolver essa situação? Ou eu posso utilizar a mesma estratégia que eu utilizei no outro exercício? Eu tenho 30 parafusos vezes 10 pacotes. Eu repito 0, uma vez 0, 0, uma vez 3, 3. Não precisava nem fazer este cálculo, porque era só eu pensar. Olha, eu tenho 2 zeros aqui, múltiplos de 10. Então vai me dar 300 o resultado. Então vou colocar 300 parafusos. E a gente pode observar que o azul e o verde e o amarelo têm a mesma quantidade. O verde e o vermelho também têm a mesma quantidade. O que diferenciou? A gente pode observar que temos 40 pacotes azuis e a metade desses pacotes amarelos. Só que eu tenho apenas 12 parafusos em cada pacote e já no amarelo eu tenho o dobro deles. Perceba então que eu tenho números diferentes e esses números diferentes trouxeram para mim os mesmos resultados, porque um equivalia à metade ou ao dobro do outro. A mesma situação a gente vê nos verdes e nos vermelhos, que eu tenho 20 pacotes verdes enquanto eu tenho 10 vermelhos. Eu tenho 15 parafusos verde em cada pacote verde, enquanto eu tenho já o dobro nos pacotes vermelhos. E assim a gente consegue fazer esse exercício. Se você não fez esses cálculos, se você não colocou o passo a passo, coloque, tá? Precisamos, nas situações problemas, anotar e registrar todo o caminho para que o nosso cérebro acompanhe o nosso raciocínio e não fique tão difícil, certo? Então anote tudo isso que nós colocamos na lousa até aqui. Então vamos continuar a nossa correção? Vamos continuar, pessoal. Já corrigimos este exercício na lousa. Agora vamos para a atividade 12.3. Aqui fala que o Carlos comprou um monte de bombons. Na minha página vocês percebem que não tem muitas cores, mas na página de vocês, no livro impresso, tem a quantidade exata ou as cores que o exercício está requerendo de nós. Bom, então vocês vão pensar quantos bombons de embalagem marrom existem na caixa. No livro de vocês, essa parte toda que eu estou colocando de vermelho representa os bombons cuja embalagem é marrom. Então, se você for fazer a conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 linhas e 10 colunas. Da mesma forma que nós fizemos no exercício anterior, para calcularmos os parafusos, podemos fazer aqui também. Então, quantos bombons marrons existem na caixa? Existem 100 bombons. E os de embalagem azul, que também aqui na minha folha não aparece, mas no e-mail de vocês equivale a esses que eu estou circulando. Quantos existem? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em cada coluna e tenho 1, 2, 3 em cada linha. Da mesma forma, o pensamento que eu posso utilizar fazendo 3 vezes 10, que dá 30 bombons de embalagem azul.
Agora dá para enxergar os lilás. Agora dá para enxergar os lilazes, né? Nós temos duas linhas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. 10 vezes 2, 20. Se a gente for observar, não existe mais nenhum bombom. E se a gente for observar, nessa quantidade que o Carlos comprou, não tem nenhum bombom de embalagem branca. Tem? Não. Nós só temos esses bombons de embalagem verde, tanto na minha página do livro digital quanto na de vocês, esse aparece verde. Se aqui perguntasse, e de embalagem verde, quantos nós responderíamos? 6. Opa. Mas aqui está perguntando verde? Não, está perguntando branco. Então, se é branco, é 0. Mas se fosse verde, seria 6. E quantos há no total? Eu posso somar todas essas parcelas aqui, inclusive os 6, e obterei o total. Ou eu posso simplesmente contar quantos eu tenho na coluna e quantos eu tenho nas linhas. Eu tenho aqui 13 colunas e 12 linhas. E posso fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. 12 vezes 13, ou 13 vezes 12, não altera o resultado. Tenho 156 bombons ao todo. Foi o cálculo que ele fez aqui embaixo. Ele somou 10 mais 3 e 10 mais 2, deu 20, mais 6, ele fez a decomposição. 100 mais 30, que daria 150, com mais 6, 156. Esses resultados que colocamos aqui, certo? Vamos para o próximo exercício. Neste exercício, pediu também para nós resolvermos as situações que estão a seguir. Nós vamos resolver também essas situações, problemas na lousa. Vamos lá? Então vamos mais uma vez na lousa. O exercício trouxe para nós na alternativa A. Numa caixa, há maçãs que estão organizadas em 14 fileiras e 11 colunas. Então vamos identificar essas informações. No exercício A, falou que eu tenho maçãs. E eu tenho as maçãs divididas em 14 fileiras e tenho maçãs que estão em 11 colunas. E ele perguntou para mim, qual é o total de maçãs na caixa? Total de maçãs. Não sei. E agora, como eu vou resolver? Da mesma forma que nós estávamos calculando até agora. Para eu poder saber a quantidade de maçãs que eu tenho, basta eu multiplicar o 14, que é a quantidade de fileiras, pelo 11, que é a quantidade de colunas. Então vamos fazer esse cálculo. 14 vezes 11. Todo número multiplicado por 1 é 1. Então esse cálculo é fácil para nós fazermos. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Como eu já fiz a multiplicação do número da unidade, eu não tenho mais unidades para multiplicar, eu coloco o sinal de mais aqui, ou o número 0. Tá? E vou para dezena, porque agora eu vou multiplicar quantidades de dezenas. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Feito esses cálculos, vou somar os meus resultados. 4 mais 0, 4. 1 mais 4, 5. E 1, nada, 1. Então, qual é a resposta a esse exercício?
Qual o total de maçãs na caixa? A caixa, essa é a resposta. Tem 154 maçãs no total. E assim nós resolvemos este exercício. Vamos agora para o exercício B. O exercício B trouxe para nós que Carlos comprou 15 pacotes de parafusos. Então vamos lá. O exercício B fala que temos 15 pacotes de parafusos. E ele também trouxe para nós que temos parafusos e buchas. Esqueci dessa outra informação. Parafusos e buchas. E eles custaram R$16 cada pacote. Então, um pacote custou R$16. Qual é a pergunta? Quanto ele gastou nessa compra? Essa é a pergunta. Total gasto. Nós sabemos? Não. O que nós vamos calcular? Então, eu sei que eu tenho 15 pacotes e que cada pacote custou R$16. Como não tem nenhum número depois da vírgula aqui, e eu sei que 0 vezes 0 é 0, eu vou esquecer por enquanto esses números decimais e vou utilizar o número inteiro, apenas o 16 para fazermos o cálculo, ok? Então vamos. 6 vezes 5, 30. 0 fica, vai 13 lá em cima. 6 vezes 1, 6. 3, 9. Eu acabei de multiplicar os termos de cima pela unidade. Agora eu vou multiplicar os termos de cima pela dezena. Então aqui eu posso colocar o 0 ou mais, se eu quiser. E vou pelo 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Como ficaria então esse resultado? Fazendo a soma 0 mais 0, 0. 9 mais 5, 14. Põe 4 aqui e vai 1. 1 mais 1, 2. Então eu pude perceber que ele gastou. Vamos responder. Carlos gastou quanto? 240. Olha, esses dois zeros que estão aqui, a gente pode colocar aqui no resultado para completar a informação. R$240, olha o cifrão que nós já tínhamos aprendido no começo do ano, que indica a unidade monetária. R$240 na compra dos pacotes. E assim eu consegui fazer o cálculo dessa outra situação problema. Os espaços que estão no e-mail são justamente para fazermos tudo isso, tá? Anotarmos todas a nossa linha de raciocínio para podermos fazer o cálculo, ok? Vamos continuar então a nossa correção? Bom, então vamos agora para a correção dos outros exercícios. Para cada multiplicação indicada abaixo, há 4 resultados apresentados, porém, apenas um deles está correto. Descubra qual é e circule. Então, esses aqui nós temos que fazer por aproximação. Então, vamos lá. 13 vezes 11. Quanto que você acha que é? 143. Ah, professor, eu não sabia. Confirma na calculadora. Essa é uma atividade que você pode usar a calculadora para confirmar os seus cálculos mentais. Ok? 13 vezes 14, 182. 14 vezes 12, 168.
14 vezes 14, 196. 15 vezes 15, 225. Ah, professora, eu não quero usar calculadora. Então você pode registrar no seu caderno a continha da forma que nós fizemos até agora, multiplicando um termo com o outro, certo? O importante é que você chegue nesse resultado, tanto aproximado na cabeça quanto no papel. Esses são os resultados, ok? Agora vamos para a atividade 12.5, que fala que a Renata e a Simone são funcionárias da loja de Carlos e elas registraram essas contas para determinar o valor de 25 vezes 13. Percebam que aqui elas utilizaram estratégias diferentes. Nós explicamos na aula anterior sobre cada estratégia. Agora vamos ver, estão corretos os dois modos? Sim, eles são diferentes, mas corretos para a resolução do problema. E a Renata, o que a gente observa no procedimento realizado por ela? Que ela utilizou o método da decomposição para realizar os seus cálculos. E o da Simone? A Simone multiplicou diretamente os números sem decompô-los. E os resultados? Ambos deram o mesmo resultado. O que significa o algarismo 1, escrito acima do algarismo 2 no registro da Simone? Significa que o cálculo da ordem das unidades feito por ela deu resultado maior que 10. E essa dezena foi colocada para ser somada na segunda ordem, que é a da dezena. Então, quando eu faço cálculos aqui e o resultado deste cálculo dá mais do que 9, que aí eu já vou precisar de mais um algarismo, esse outro algarismo vai para a casa posterior, que nesse caso é a casa da dezena. Na realidade, este 1 ele equivale a 10, porque eu tenho 5 e o 10. Olha aqui o 10, deu 15. Então, nunca no resultado eu posso colocar assim. Esse 1, que equivale a 10, veio para cá, que é a dezena. Então, na realidade, não é 1. Aqui equivale a 10. Então, eu tenho que 10, 20 e tenho 10 novamente. Se eu multiplicar agora 3 vezes 2, eu obtenho 6. Mais 1, 7. Certo o quê? 7 dezenas. Agora, a letra F, no procedimento de Renata, por que ela não indicou o algarismo 1? Porque na decomposição, ela somou todos os resultados. Quando nós decompomos os números, nós somamos da maneira que ele está apresentado aqui. Porque somente no final que eu vou adequar o meu número. Olha, 20 mais 5, porque é 25, 10 mais 3, porque é 13. Eu somei aqui só as dezenas, que deu 60. E a unidade aqui deu 15. Então, vou separar tudo isso por enquanto. Aí ela fez o cálculo da multiplicação, que deu 200 mais 50, 200 mais 110. E o 15 que continuou aqui. E ela somou todos esses números, dando o resultado de 325. Por isso que, neste caso, o 1 não estava aqui em cima. E essa foi a nossa correção de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham entendido todos os cálculos. E se ainda assim ficaram com dúvidas, pode mandar uma mensagem para nós, que nós sanamos todas as dúvidas de vocês. Até mais para vocês. Tchau, tchau.